Hoje está lento, hein? Nossa, passou bem uns 10 segundos para iniciar. Então, deixa eu me colocar para destacar. Então, bom dia, pessoal. Vamos começar nossa aula de hoje, que é a última do conteúdo de cardiovascular, né? A microcirculação. Para iniciar, nós temos que fazer uma pequena introdução. É uma aula bastante curta até, é uma aula simples, né? Acho que nem merecia ter aula disso, que vocês dão conta desse conteúdo estudando pelo livro. Vou até sugerir ao Zé Marcelo trocar esse tema por outro que seja um pouco mais difícil e tal. Enfim, nós temos no nosso organismo, aliás, nós somos um conglomerado de 100 trilhões de células. É um condomínio fechado onde tem 100 trilhões de casas vivendo nesse condomínio. Essas casas precisam de água, das compras que chegam até elas, né, das entregas, elas compram as coisas pela internet, e chegam tudo lá, entregas de nutrientes, de feira, de compra, de tudo. Essas casas também produzem lixo, que precisam ser jogados fora. Então, existe um sistema, né, circulatório que faz tanto essas entregas, né, de nutrientes, de gases, de micronutrientes e macronutrientes, né? Micronutrientes vocês entendem que são sais minerais, vitaminas, íons, e macronutrientes vocês entendem como carboidratos, proteínas e lipídios. E também essa mesma circulação retira aquele material indesejado das células. Então, a gente vem estudando isso desde o primeiro dia da aula de cardiovascular, né, nesse segundo bimestre. Nós vimos que tem uma bomba propulsora que faz com que esse líquido circule. Nós vimos também as propriedades da encanação, né, do encanamento desse sistema, como é que ocorre, como é que os vasos sanguíneos distribuem, né, esse líquido que é o sangue. E nós vimos qual a pressão necessária para que o líquido saia do ponto A até o ponto B. Faltou a gente dizer como é que ocorre lá na casa, próximo à célula, como é que ocorre exatamente a troca dos nutrientes entre o sangue e a célula, entre o sangue e o tecido. Porque essa troca, ela não pode ocorrer de qualquer forma e ela não consegue ocorrer em qualquer vaso. Ora, uma artéria, vocês viram lá com a professora Sara, da histologia, que uma artéria, uma veia, uma arteríola, uma vênula, ela tem várias camadas. Tem uma camada íntima, né, que é o endotélio. Aí tem uma camada média, que é o músculo liso. Tem uma camada adventícia, que é um tecido conjuntivo, uma espécie de serosa ali por fora, um tecido conjuntivo. Então, são muitas camadas, né? Dependendo do vaso, tipo uma artéria calibrosa, essa estrutura a gente vê a olho nu, a espessura dela, tão grosso, tão espesso que é. Então, seria muito difícil para água, eletrólitos, glicose, oxigênio, CO2, ultrapassar todas essas camadas de tecido. Então, não é impossível que haja qualquer tipo de troca de nutrientes, de substâncias, moléculas, quando o vaso tem a parede muito grossa. E aí, o engenheiro celestial, quando estava nos projetando, a nós e a todos os outros animais que têm esse tipo de suprimento para as células,
Ele pensou o seguinte: para que ocorra uma troca eficiente entre o sangue e os tecidos, é necessário que eu tenha um vaso despido de todas essas camadas. Um vaso que ele seja com a camada mínima possível, né? Que ele tenha a camadinha mais fininha possível para facilitar essa troca. E aí ele projetou para nós os capilares sanguíneos, que realmente é um vaso que, na maioria das vezes, ele tem uma única camada de célula, que é o epitélio, né, que a gente chama de endotélio, e que, como qualquer epitélio, tem uma membrana basal. Né? Então, é uma camadinha de célula. Alguns capilares, a gente já até viu isso, é o caso dos glomerulares, é o caso dos cerebrais e outros aí que eu não lembro de cabeça, tem uma outra camada, uma terceira camada ali por fora, com uma célula mioepitelial ou um podócito, uma célula epitelial ainda por fora. Mas também é uma célula, é só mais uma camadinha, que não atrapalharia tanto essa troca. Mas a maioria dos capilares tem uma única camada de células, com uma, a sua própria membrana basal. Então, nós temos aqui o que nós denominamos como microcirculação, né? E aí, essa microcirculação é o único lugar que é possível essa real troca de nutrientes, de gases, de água, de macro e micronutrientes, na verdade, com as células, né? E também de retirada do ambiente celular, do tecido, das excretas celulares, aquilo que não necessita mais de ficar lá no tecido, que a célula já está jogando fora. Então, aqui, esse desenho esquemático ilustra bem. Nossa, fui longe nesse desenho, fui buscar lá na Enciclopédia Britânica. Um desenho esquemático que mostra, ilustra bem essa camadinha, esse vaso sanguíneo fininho, mais fino do que um fio de cabelo, microscópico, que permite muitas vezes a passagem de uma única célula sanguínea, um globo vermelho, que às vezes o globo vermelho tem que se espremer para conseguir passar por muitos dos capilares, né? Daí o formato dele, né, que parece um disco bicôncavo, ser importante para ele poder se espremer aí para conseguir passar em um capilar. Se for uma anemia falciforme, né, que é a hemácia tem um formato de foice, ele não consegue se espremer e daí dá um grande problema aí na microcirculação da anemia falciforme, né, justamente porque ele não consegue atravessar os capilares sanguíneos. O formato da foice da hemácia, do eritrócito. Então, é justamente nesses vasos fininhos que a gente acha ele frágil, mas que ocorre uma das mais importantes. Ocorre, na verdade, o objetivo final da circulação, que é oferecer para as nossas 100 trilhões de células o que ela necessita de nutrientes e de gases. E retirar delas aquilo que ela não produz, aquilo que ela não quer mais, produto do seu metabolismo que ela quer excretar. Nós temos aí 10 bilhões de capilares no nosso corpo, que apesar de serem microscópicos, quando eu junto a área de cada um, microscópico, mas multiplico por 10 bilhões, nós temos uma área total num corpo humano de 500 a 700 metros quadrados. Então, imagina que nós temos aí, eu, por exemplo, sou
um indivíduo que tem a área da minha casa lá que está reformando, lá no Brotas, não essa aqui, que é pequena. É como se eu sou 3 terrenos, né, 3 lotes lá da minha casa, ambulante, né? Eu sou 3 terrenos daquele andando no meio da rua, ambulante, de área. É como se eu fosse o terreno daquele lote, multiplicado por 3, agrupados em 10 bilhões de canudinhos, para fazer troca de líquidos, de gases, de nutrientes com as células. Olha a importância disso. Olha como o engenheiro celestial conseguiu fazer isso. Colocou uma área de 700 metros quadrados, embrulhadinha em pequenos canudinhos, 10 bilhões desses canudinhos, distribuídos no nosso corpinho, aí andando pelo meio da rua. Então, é uma engenharia realmente divina. Essa estrutura do capilar, né? Ela tem que ter realmente uma parede fina, uma única camada de células. Essa camada, apesar de ser uma camada única, ela tem que ser permeável, né, aos nutrientes. Lembrando que os nutrientes lipossolúveis conseguem ultrapassar a bicamada lipídica celular muito mais facilmente do que as hidrossolúveis, que não conseguem, né? Então, as hidrossolúveis vão necessitar de poros, de fendas ou de outros subterfúgios para ultrapassar essa parede. Já o oxigênio, o CO2, que são, por exemplo, óxido nítrico, são... Gente, o professor travou só para mim e vocês também? Eu não sei. Eu acho que é só a internet sua aí, o Michele. Travou para mais alguém? Não, professor. Para mim tá Não, tranquilo. tá normal. Tá. Acho que é a internet aí, Michele. E aí, assim, óxido nítrico, como eu estava falando, óxido nítrico, oxigênio, CO2, que são lipossolúveis e não precisa de nada, né? Atravessa por dentro da célula mesmo, de forma muito mais fácil. Estrogênio, testosterona, são todos lipossolúveis, né? Não há necessidade de poro, né? De fenda. Agora, uma glicose, né, os íons, sódio, potássio, todos eles, aí precisa de ter algo que facilite essa passagem, porque eles são hidrossolúveis. Esse capilar, ele tem um diâmetro de 4 a 9 micrômetros, que permite a passagem apenas de uma hemácia, né, por vez, né? Muitas vezes tem que se espremer para passar no interior, dependendo do capilar. E aí, como eu falei para vocês, existe essas fendas, né, ou poros, que são muito pequenininhos, ó, 4 a 5 nanômetros. E o que é um nanômetro? É 1 micrômetro dividido por 10. Ó, 1 micrômetro dividido por 10. Se 1 micrômetro já é pequeno, imagine um nanômetro. Então, ou é dividido por 1000, gente? Acho que é dividido por 1000, né? Eita, agora me pegaram. Depois eu vou descobrir isso e falo para vocês. Se o nanômetro é o micrômetro dividido por 10 ou por 1000. Agora eu não lembro. Bom, depois eu descubro e falo para vocês. Ô, professor, eu acho que é 1000, porque o micrômetro é 10 a sexta e o nanômetro a nona. Ah, então é. Então é por 1000. 3 zeros depois. Então, por 1000. Então, muito fininho. Mas é suficiente para passar uma molécula de água, de sódio, de potássio. Uma glicose já não dá, né? Aí tem que passar de outra forma. Ou um poro maior, ou por uma vesícula, né? Um vacúolozinho que se forma aqui na parede da célula endotelial. Alguns capilares, como eu mostrei para vocês, aqui no caso seria um capilar cerebral, tem um pericito, né, que seria do astrócito. Do astrócito, que englobaria em na maioria dos capilares cerebrais, formando aí uma barreira a mais nesses capilares.
Existe também lá no capilar glomerular, que tem aquelas células epiteliais que também formam uma barreira a mais, né, naqueles capilares. Já lá, ó, nos capilares sinusoides do fígado, tem poros enormes, a ponto de conseguir passar uma molécula de albumina, né, que é uma molécula grande. E aí, esses capilares sanguíneos, eles nascem, eles brotam das arteríolas ou de meta-arteríolas. Só lembrando que, à medida que os capilares eles brotam das arteríolas ou meta-arteríolas, desculpe, eles continuam se dividindo, de tal forma que a quantidade de capilares que chegam nas vênulas é maior do que aquela de capilares que saem das arteríolas, né? Isso é uma coisa importante, depois eu vou explicar o porquê. Que tem mais capilares na extremidade venosa do que na extremidade arteriolar. Na extremidade venular tem mais capilar do que na extremidade arteriolar. Isso tem uma importância também, essa diferença de quantidade de capilares. E aí, se a gente observa nessa figura, arteríola e meta-arteríola possui músculo liso na sua parede. Se possui músculo liso, músculo faz o quê? Músculo serve para quê? Para se contrair. Então, isso quer dizer que arteríolas e meta-arteríolas se contraem e se relaxam, ou seja, se fecham ou se abrem. E isso realmente ocorre. Em um tecido, há sempre uma alternância de abertura e fechamento de leitos capilares, que dura alguns segundos. Então, é como se essa meta-arteríola aqui se abrisse agora e aí irrigasse esses capilares aqui. Daí a poucos segundos ela se fecha e abre essa outra aqui. Aí irriga essa outro leito capilar. Poucos segundos ele se fecha e abre essa outra aqui, irriga esse outro trechinho. Daí a pouco aquele primeiro agora volta a se abrir. Passa o segundo, se fecha, depois volta a se abrir o segundo, depois volta o terceiro. Então fica uma alternância de aberturas e fechamentos. E a pergunta que a gente faz é: quem determina essa abertura e fechamento desses verdadeiros esfínteres? Esfínteres pré-capilares. São as próprias células dos tecidos, as células que estão aqui, entremeadas nesses capilares. Essas células aqui, elas produzem catabólitos. Catabólitos não. Excretas metabólicas, como adenosina, como CO2, e consomem o oxigênio que está armazenado aqui. Então, essas características de diminuição do oxigênio local, aumento do nível de CO2, o aumento da adenosina, fazem com que esses músculos relaxem. Então, abre aquele leito vascular para aquele pedacinho do tecido. Quando o oxigênio é reposto, o CO2 indo embora pela veia, tudo sendo reposto, e aí o capilar se fecha. Aí o outro que estava fechado começa a cair oxigênio, começa a aumentar CO2. Aí aquele que vai se abrir agora. Depois que aquilo for reposto, se fecha. O outro que já estava fechado já está acumulando CO2, diminuindo o oxigênio. Então, localmente, na maioria dos tecidos, localmente isso ocorre. Cada tecido determina o seu próprio fluxo sanguíneo. Agora, obviamente, que se o metabolismo do tecido aumentar, um maior gasto de energia, né, maior produção de CO2, maior gasto de oxigênio, essas aberturas e fechamentos vão ficar mais longas. A abertura vai ficar mais longa, né? Vai demorar mais tempo aberto, porque há necessidade de maior suprimento sanguíneo. Mas é uma necessidade local, do metabolismo local de cada tecido.
Então, essa abertura intermitente para cada porçãozinha de leitos capilares é uma determinação absolutamente local, não há nem participação a esse nível de sistema nervoso autônomo simpático. O sistema nervoso autônomo simpático participa lá da artéria, no máximo da arteríola alimentadora, nutridora da metarteríola. No tecido em si, no esfíncter pré-capilar em si, é o metabolismo local. Então, ó, esses pontinhos pretos são exatamente os músculos lisos. Ó. Ele é muito mais presente na arteríola e ele vai escasseando na medida que vai se tornando metarteríola, até que chega nos capilares. E só volta a ter quando volta a ser vênula, só volta a ter músculo liso na parede da vênula. Enquanto é capilar, não tem músculo liso. Então, essa abertura e fechamento desses capilares, desses esfínteres pré-capilares, é que vai determinar o fluxo sanguíneo em cada leito capilar, em cada porçãozinha de cada tecido. Esses poros, né, entre aspas, na membrana, é que permite a passagem, aí, principalmente das substâncias hidrossolúveis, né? Essas fendas ou poros, né? Existe fenda e existe poro. Fenda é justamente na junção entre duas células endoteliais. E poro é como se fosse um verdadeiro furinho na membrana celular que permite a passagem. Tem uma figura aqui, eu acho. Ó. Então, aqui, ó. É como se fosse um canal vesicular que permite a passagem de substâncias hidrossolúveis. E a fenda intercelular, que é na junção entre uma célula endotelial e outra, que permite aqui a passagem de líquido com o que está diluído no plasma, né? Só lembrando que aqui também, na maioria dos capilares, quase que não passa proteínas, porque esses fendas e esses poros são muito fininhos. Então, a proteína continua, assim como lá no capilar glomerular, que nós já havíamos estudado no sistema renal, aqui também quase que não consegue passar proteína. Só muito pouca proteína consegue passar. Existe exceção a isso? Sim. Lá no fígado é um exemplo de um capilar que permite passagem de proteínas, porque lá vocês sabem que é um capilar que tem um poro maior, é onde é produzida as proteínas, mas a maioria das proteínas sanguíneas, então, se é fabricada lá, ela tem que entrar no sangue de alguma forma. Então, existe lá nos capilares sinusoides hepáticos, fendas e poros capazes de passar a albumina, por exemplo, que é uma proteína grande. Não sendo lá, é muito mais difícil passar proteínas pelas fendas e poros dos outros leitos capilares. Uma coisa interessante são essas invaginações que ocorrem, como se fosse uma fagocitose, mas é só para transporte de substâncias hidrossolúveis. E aqui a gente está detalhando um pouco mais. Ó. Existem essas proteínas que a gente chama de caveolinas, né? E elas fazem uma interação entre si. Não está descrito no livro, mas eu, enquanto não me considero fisiologista, mas estudioso da fisiologia há muito tempo, muito provavelmente por fosforilação, portanto, com gasto de energia. Essas proteínas caveolinas são fosforiladas, então algum ATP perde o fosfato para elas. E essa energização faz com que elas façam uma interação, uma alteração conformacional, a tal ponto de fazer essa invaginação, né? Essa invaginação, e aí a substância a ser transportada fica aqui dentro, e aí ela se destaca e vira uma vesícula que atravessa todo o citoplasma da célula e vai cair lá fora no tecido, e vai se abrir lá no tecido, levando, carreando aquela molécula, né? Aquilo que tem que ser transportado.
Então já está bem descrito esse tipo de transporte e está bem conhecida essa proteína da membrana do endotélio, essa caveolina. Muito provavelmente, né, gente, de fosforilação. Isso é um transporte ativo. Aí nós temos classificações, né? Capilar contínuo, exatamente o que ocorre no cérebro. A camada íntima, né, é uma camada endotelial contínua. Aí tem os capilares fenestrados, tem os capilares sinusoides, que é aquele lá do fígado que eu falei para vocês, que tem umas brechas bem maiores para passagem de proteínas, né? Esses aqui é do fígado, aqui poderia, por exemplo, seria um do rim, exemplo. E aí tem outras figuras que ilustram bem, né, esse tipo de transporte, né, por esse poro, né? E lembrando que o poro não é completamente aberto, na célula ia se perder aqui o contato com a outra. Sempre existem essas pontes proteicas interligando as células endoteliais entre si, né? E os poros. E aqui a microfotografia eletrônica de uma rede capilar. Olha que bonitinho, ó. A arteríola e que alimenta os capilares. Olha quantos capilares tem nesse tecido. Tem tanto capilar que é impossível que uma célula que esteja aqui nesse tecido fique sem o seu suprimento. Então, não sei se foi o Gaito ou o Berne, que eu dei uma lida ontem, fala assim que não tem nenhuma célula que fique a uma distância maior do que 50 micrômetros de um capilar. Ou seja, não tem nenhuma célula que fique tão distante de um capilar que não seja suprido de nutrientes, de oxigênio, de tudo por um capilar, né? Em todo tecido sempre vai ter capilar de sobra. Como vocês estão vendo aqui, essa malha de rede capilar, né, de leito capilar desse tecido. Esse aqui foi um microscópio eletrônico que tirou essa foto. Agora, o que consegue ultrapassar através da membrana? Água, né, e as substâncias dissolvidas nessa água. Como eu falei para vocês, as substâncias lipossolúveis ultrapassam a membrana capilar de forma mais fáceis do que as hidrossolúveis. As moléculas menores passam mais facilmente do que as moléculas maiores. E também a diferença de concentração entre o plasma sanguíneo e o tecido também é um componente que influencia na difusão de qualquer substância. Quanto maior essa diferença de concentração, mais fácil, mais rápido é a difusão. Agora, se elas estão quase perto do equilíbrio, quase que não ocorre a difusão. Agora, se está muito concentrado no sangue, pouco concentrado no tecido, ou o contrário, muito concentrado no intestino e pouco concentrado no sangue, aí vai haver difusão. Tem a força propulsora de gradiente químico, né? E diferença de concentração. Existe, gente, uma forte... vamos pensar assim, difusão, movimentos de líquidos, troca de líquidos, constante, a toda hora, a todo momento, entre o sangue capilar e o intestício, entre o intestício e as células, entre o sangue e os vasos linfáticos, entre os vasos linfáticos e o intestício, entre as células e o intestício, entre o vaso linfático e o sangue direto, uma troca contínua, cinética de moléculas contínua, a ponto de, se eu pego a veia de um indivíduo, se eu coloco lá a agulha na veia do indivíduo e aplico uma substância na veia, né? Endovenoso. Basicamente, em 10 segundos, ou menos do que isso, virtualmente, todas as células do organismo vão receber aquela substância, vão ter aquela substância
banhando a membrana das células, de todas as células, de todas as partes do corpo. Não é uma coisa extraordinária isso. Dada a cinética dos movimentos dos líquidos extracelular, viu? Líquido extracelular, vale salientar. Sangue e líquido intersticial compõem o líquido extracelular. Mas a movimentação desse líquido e a cinética de líquidos e a troca de líquido entre sangue e intestício, entre intestício e vaso capilar linfático, entre tecido, entre sangue e capilar linfático, entre intestício entre si, entre intestício e célula, é muito grande. De tal forma que se eu aplico uma substância, é tanto que quem usa droga aplica na veia, é instantâneo a ação dele no cérebro. Quem cheira a droga, quem cheira a cocaína, o pó, cheira ou fuma o crack, cheira ou fuma a maconha, entrou no pulmão instantaneamente, já estava agindo no cérebro, é instantâneo. Como é que pode isso? Dada é a consequência dessa mistura, dessa troca muito eficiente que ocorre desse líquido extracelular. Professor, você pode Oi. repetir para mim novamente o tempo que leva? 10 segundos, ou até menos. Esse interstício, né? Tem basicamente todos os tecidos, né, gente? Tem interstício e tem interstício. Pega o interstício ósseo, o intestino do músculo, o interstício e o tecido epitelial são bem diferentes. Mas, numa média, tem dois tipos de estruturas sólidas: feixe de fibra de colágeno e filamentos de proteoglicanos, esse líquido intersticial. Então, ele tem basicamente quase que a mesma composição do plasma sanguíneo, o líquido intersticial. A única diferença é que ele tem menos proteínas. Lembra que as proteínas têm dificuldade de sair do plasma, sair de dentro do vaso e ir para o tecido. Então, a proteína do líquido intersticial é menor, mas o restante é quase que a mesma composição do plasma sanguíneo. Então, nós temos aquele emaranhado de fibras filamentosas, que são os colágenos, entremeado com os proteoglicanos, que na sua maior parte das vezes é formado pelo ácido hialurônico. Então, essas moléculas maiores, essas fibras, são fibras de colágeno, e essas coisinhas azuis, fininhas, são as filamentos de proteoglicanos, formados na maioria das vezes por ácido hialurônico, e esses vacúolos, assim, são líquido livre, que são muito pouco, né? Como se fossem umas caverninhas cheias de líquido no tecido normal. Agora, se tiver edema, que a gente vai ver daqui a pouco, aí essas caverninhas ficam bem cheias, né? O tecido fica bem cheio de líquidos, se tiver edema no tecidual. Só lembrando que esses proteoglicanos ficam meio semi-diluído nesse líquido e aí formam uma espécie de gel, né? Um gel tecidual, como se fosse um gelatinoso. Aqui vamos a uma primeira bateria de questionário para vocês darem uma acordada. Copiei. Estava aqui aberto já e eu tirei. Tá indo aí, ó, um link para vocês clicarem e responderem ali. Acho que são 2 ou 3. São 3, mas bem fáceis. O link foi, professor? Oi. Não está aparecendo aqui para mim, não. Para alguém chegou? Chegou sim, professor.
Aqui já chegou. Tô Michele, vai ter que dar um up aí nessa internet, hein? Mas eu não sei o que é que tem um bairro Honório Fraga que não tem internet que presta. Nenhuma delas. É Vivo, é Via On, é Oi. Tudo é ruim lá. A da Unesp também, né? Boa não. Meu Deus, que calor que eu tô sentindo. Responderam? Só um respondeu. Estão dormindo mesmo. Tamo não, tá todo mundo acordadinho. Tô aqui, professor. Sou a fã. Doze. Então vamos. Sobre o sistema circulatório, assinar a alternativa correta. A maioria votou a terceira aqui. Deixa eu ver qual é ela. O sistema vascular sanguíneo é fechado, uma vez que o sangue bombeado pelo coração percorre até artérias capilares e vezes retorna ao coração. Acho que essa é correta, né? Vamos ver as outras. O sistema vascular sanguíneo e o sistema linfático não são interligados. Não é verdade. O sistema vascular sanguíneo é formado sequencialmente pelo coração, pulmão, artérias, veias e capilares. Não. O sistema vascular sanguíneo pode ser dividido em baço? Não. Dentre os componentes da circulação, os capilares são os uns vasos que ele não faz troca. São os uns que fazem troca. Não realmente é essa aqui. Eles acertaram, né? A função da circulação é atender às necessidades dos tecidos, transportando nutrientes, produtos de excreção e hormônios, de acordo com a necessidade do organismo. Considerando a fisiologia de macro e da microcirculação, assinala a alternativa incorreta. Vixe, é incorreto. Não gosto de questão assim, né? Deixa eu ver que vocês, a maioria marcou, foi a última. Devido à baixa pressão do sistema venoso, às vezes possui paredes delgadas, o que impossibilita que elas se contraiam e funcionem como reservatório controlável de sangue extra. É verdade, mas vamos ver as outras. As arteríolas são os últimos ramos pequenos do sistema arterial, atuando como válvulas controladoras, através das quais o sangue é liberado para os capilares. Essa é correta, então não era para marcar. A função dos capilares deve ser executar a troca de líquido, nutrientes, eletrólitos, hormônios ou substâncias entre o sangue e o líquido intersticial. É verdade, então não é para marcar. As vênulas coletam o sangue dos capilares e gradualmente se unem para formar veias progressivamente maiores.
Verdade. Não, então não é para marcar. E a verde, as artérias possuem paredes espessas e têm a função de transportação para os tecidos, sob alta pressão. Também é verdade. Então sobra realmente a última, que é a que é a incorreta que vocês devem marcar, né? Seria essa. Os vasos sanguíneos são estruturas que fazem parte do sistema cardiovascular e são formadas por camadas chamadas túnicas. A túnica disposta mais internamente e que é encontrada em todos os vasos sanguíneos é chamada de íntima. Íntima. Então, 76% acertaria essa aí. Voltemos. Aí aqui nós vamos falar das forças. É aqui que eu tenho que ir para o quadro. Isso aqui já deve estar na ponta da língua de vocês, porque a gente já viu isso lá no sistema renal, quando nós apresentamos a filtração glomerular e a reabsorção dos capilares peritubulares. Mas vamos repetir. Lá na fisiologia renal, eu até frisei isso bem para vocês. Nós tínhamos 2 leitos capilares separados lá no rim. Um leito capilar glomerular, que só filtrava, e um leito capilar peritubular, que só reabsorvia. Mas nos outros tecidos não é assim, é um capilar só. Só que a gente divide ele em 2 metades. Ah, eu esqueci de escrever aqui. Capilar. Essa parte aqui toda é o capilar. Uma extremidade arteriolar e uma extremidade venular. Por quê? Porque eles se comportam como se fossem 2 capilares diferentes, porque a pressão dentro deles é diferente. Então vamos lá. A pressão sanguínea dentro do capilar é o que nós chamamos de pressão hidrostática capilar. Ela é uma derivada da própria pressão arterial, que vem lá da artéria, né, que nutre esse tecido. Ela vem caindo ao longo, ela vem caindo desde a aorta, né? A aorta sai lá com 120. Ela vem, o sangue vai fluindo e ela vai caindo. Ela chega aqui no capilar, é uma média ali, para todos os capilares, para todos os tecidos, uma média de 30 milímetros de mercúrio. É a média da pressão hidrostática capilar na extremidade arteriolar. Lembram de quanto era essa pressão lá no capilar glomerular? Era de 60. Olha o quanto que ela era alta lá no capilar glomerular. E no capilar peritubular? Era de 13. Aqui é 30. Ao longo do caminho que o sangue passa pelo capilar, essa pressão vai caindo. E ela chega do lado venoso, a pressão hidrostática do lado venoso, apenas com 10 milímetros de mercúrio. 10 milímetros de mercúrio. Então, a pressão vai caindo ao longo do capilar. Então, eu tenho 2 pressões. Uma do lado arterial e uma do lado venoso. Depois eu falo para vocês uma média, que essa média é em torno de 17. 17,3. Aí, veja. A pressão oncótica, ou também chamada coloidosmótica, do capilar, ela é exercida pelas proteínas, principalmente a albumina, as globulinas, que incluem imunoglobulinas, IgA, IgG, IgM, tudo, e um pouquinho só do fibrinogênio, que é uma proteína que participa lá do processo de coagulação. A grande 80% da força, né, da pressão oncótica é da albumina. A média de um indivíduo normal, uma proteína normal no sangue, albumina normal,
é de 28 milímetros de mercúrio. 28 milímetros de mercúrio. É a pressão oncótica das proteínas plasmáticas no sangue. Agora, o interstício, né, aqui fora, o interstício, que é o líquido interstício, ele também tem líquido e ele também tem proteína. Então, tem pressão hidrostática e tem pressão oncótica também. Eu falei para vocês que no tecido tem menos proteína, no intestino tem menos proteína do que no sangue, porque a maioria das proteínas não consegue passar pelos capilares. Então, aqui a pressão oncótica vai ser apenas de 8 milímetros de mercúrio. E aí vem a chave da questão. No interstício, nós vamos ter, na grande maioria dos tecidos, pequenas exceções, capilares linfáticos. E esses capilares linfáticos, depois eu vou mostrar para vocês, existe um mecanismo de válvula. O líquido entra por aqui, que passa para esse outro componente, mas ele nunca volta. Isso é um mecanismo valvular. Ele só entra lá e nunca volta. Só entra, mas não volta. Só entra, mas não volta. Ou seja, isso aqui é um mecanismo de sucção. Os capilares linfáticos fazem um mecanismo de sucção desse líquido intersticial, aquele gel intersticial. Isso gera uma pressão negativa. A pressão hidrostática dos tecidos intersticial é negativa. E a média dessa pressão intersticial negativa nos tecidos é em torno de menos 3 milímetros de mercúrio. Em alguns locais ela é mais negativa ainda. Por exemplo, no espaço pleural, né, a gente vai ter a primeira aula do sistema respiratório semana que vem. Eu vou mostrar para vocês que no espaço pleural, entre as duas pleuras, aquela pressão é de menos 7, menos 8. No peritônio, no espaço peritoneal, é menos 6. Agora, em órgãos que são fechados, uma cápsula, tipo na cápsula de Bowman. De quanto era a pressão hidrostática na cápsula de Bowman? É fechada, encapsulada. Era 18. Quanto é a pressão, sei lá, estou lembrando do outro órgão encapsulado. Qualquer um órgão encapsulado, a pressão vai ser positiva, porque ele está encapsulado. Agora, se for um tecido outro qualquer, ela vai ser negativa. Aliás, é essa pressão negativa que mantém a nossa pele no tecido subcutâneo colada no nosso corpo. Vocês já perceberam que não tem ligamento pele-músculo, pele-osso? Não tem ligamento para tudo? Ligamento, sei lá, o acidente anatômico do osso X ao outro acidente anatômico de outro lugar. Sempre tem. Mas a pele não tem. Quem prende a pele no nosso arcabouço osteomuscular? É esse vácuo aqui. É a pressão negativa que mantém a nossa pele colada no nosso corpo. Quer um exemplo clássico? Há uns, sei lá, uns 10 anos atrás, uns 15 anos atrás, eu fiz lipo, fiz plástica no abdômen, fiz abdominoplastia. E junto com a abdominoplastia eu fiz lipo nas costas, tudo com recalchutado. Lá na plástica, quem fizer sabe disso. O cirurgião tira com a cânula o tecido gorduroso, que sai junto o quê? Os vasos linfáticos. Vai junto lá com a lipoaspiração. A pele, depois da lipoaspiração, fica assim, ó, solta. Por isso que tem que usar aqueles macacões lá, aqueles... esqueci, não é macacão mesmo, macaquito, que fica segurando, cinta, sei lá o que diabo é, para manter
porque depois de 2, 3 meses, esses vasos linfáticos vão se refazendo, eles se refazem, eles se reconstituem. E aí a pressão negativa vai voltando e aí a pele vai ficar presa de novo. Mas ali no comecinho, a pele está assim, solta. Sem a pressão negativa que prende. Daí a necessidade de usar aquela cinta, aquele macacão lá, que prende a pele. Né? É isso que prende a pele da gente no arcabouço, essa pressão negativa. Ok. Agora já tem as 4 pressões que norteiam, né, que lideram se o líquido vai ser filtrado ou se o líquido vai ser reabsorvido. Aí agora é conta de matemática. Simples. Só que a gente tem que fazer 2 contas. Uma para a extremidade arterial e uma para a extremidade venosa. Simples. Vamos pegar aqui do lado de cá. Quem está colocando, quais são as forças que estão colocando o líquido para fora? Deixa eu pegar um pincel de outra cor. Para fora aqui. Para fora eu vou ter... lembrando, gente, ó, anota isso aí. Anota aí no caderno de vocês, no resumo de vocês. A dica. Pressão hidrostática sempre afasta o líquido para longe de si. Anota. Pressão hidrostática afasta o líquido para longe de si. Pressão oncótica puxa o líquido para perto de si. Pressão oncótica atrai o líquido, puxa o líquido para perto de si. Isso é uma dica importante. Então vamos ver. Quem tem aqui na extremidade arterial, quem está tendendo, ajudando o plasma a ser filtrado? A pressão hidrostática, ó, do capilar, né? Então, ó, 30. Quem mais? Essa pressão oncótica, porque ela é do tecido, e pressão oncótica sempre atrai para perto dela. 8. E essa? Aí você fala assim, ué, professor, você falou que pressão hidrostática não sempre empurra o líquido para longe de si, mas aquela é negativa. Se ela é negativa, ela está sugando o líquido para ali, para o intestino. Então, ela soma também como uma força para fora. 3. Soma tudo. 38 dá 41 milímetros de mercúrio para fora. Para dentro. Quem é que está puxando o líquido para dentro do vaso? Aqui na extremidade arterial. Só tem essa, ó. A pressão oncótica. Ela está sozinha puxando o líquido para dentro do vaso. Só tem os 28 da pressão oncótica. Quando eu faço uma menos a outra, dá quanto de diferença? 13 de resultante para fora. De filtração. Uma resultante de 13 milímetros de mercúrio empurrando o plasma para fora na extremidade arteriolar. Agora, a gente tem que fazer essa mesma conta do lado de cá. Quem está colocando para fora? Aqui, ó. Pressão hidrostática, do lado de cá, que é 10. 8 da pressão oncótica e 3, que é a pressão negativa da pressão hidrostática. 10 mais 8, 18, com 3, 21. E para dentro? Aqui, para dentro. Só tem quem? A pressão oncótica de dentro do sangue, que é 28. Quando faz uma menos a outra, dá 7, mas de reabsorção.
7 milímetros de mercúrio de reabsorção. Aí a impressão que dá é que a pressão de saída está maior do que a pressão de retorno. Realmente está. Mas acontece que, agora lembra do que eu falei antes, lembra que tem muito mais capilares na extremidade venosa do que na arterial? Até na figura eu mostrei. Então, como tem mais capilares na extremidade venosa, que eles vão se dividindo ao longo do caminho, então exige uma pressão menor. Exige uma pressão menor. Mas, de qualquer forma, quando eu faço a média, aí vem o termo equilíbrio de Starling, vocês vão ler o livro quando vocês forem fazer o tutorial para sexta-feira. Equilíbrio de Starling, foi o que o Starling fez lá nos anos 50 do século passado, 1950 e alguma coisa. Ele fez a média dessas pressões. Na média, o que acontece? A pressão para fora é 17,3 milímetros de mercúrio e para dentro é 17 milímetros de mercúrio. Ou seja, tem 0,3 a mais para fora. É como se sempre estivesse saindo mais líquido do que retornando para dentro do vaso. E esse líquido está saindo a mais, vai para onde? Vai para onde? É recolhido pelo sistema linfático. E acaba retornando para a circulação depois, porque o sistema linfático depois volta aqui para a veia subclávia. Então, há sempre uma tendência de saída a mais, de vazar um pouquinho mais de líquido, de filtrar um pouquinho mais de plasma, do que de reabsorção. Mas esse pouquinho que sai a mais, o vaso linfático dá conta de recolhê-lo, né, de levar de volta para a circulação. Aí aqui eu já quero fazer uma parada para vocês observarem uma coisa. Olhando para isso tudo aqui, já dá para perceber quando é que vai ocorrer os edemas. Inchaço. Igual do homem lá, do problema. Vocês abriram o homem. Por que aquele homem teve edema? Porque ele tinha uma hepatopatia, né, eu acho. Nem lembro mais. Erisipela. O que ele tinha? Erisipela. Ah, erisipela. Ele tinha uma infecção lá, local e tal. Se ele tinha uma infecção, ele provavelmente alterou aqui, ó, os vasos linfáticos. A infecção aumentou muito localmente, lá na perna, lá no membro inferior daquele senhor, daquela senhora lá. Bactéria, neutrófilo, as células de defesa. Ficou purulento. Pus é o quê? Proteína. Então, isso aqui ficou congestionado de partículas, né? Bactéria particulada, restos celulares e tal. E aí ocorreu o edema, porque isso aqui ficou congestionado. Tem sempre um pouquinho de líquido saindo, mas não está indo embora. Fica inchado. Isso é o tipo de edema local, né? Por causa de uma infecção, extravasamento de célula de defesa, uma sobrecarga aí do sistema linfático. Mas quais outros tipos de edema eu poderia ter? Eu poderia ter um edema da aula, do outro problema que vocês abriram, da hepatite, você confundir, da hepatite, ele poderia ter uma anasarca. Anasarca é edema generalizado, do pé à cabeça. Por quê? Porque não é o fígado que produz albumina, não é o fígado que produz todas as proteínas sanguíneas. Se ele tem uma hepatopatia grave, ele não vai produzir albumina e as outras proteínas. O que é que vai cair com isso? Cai o quê? A pressão oncótica, porque ele vai ter menos albumina. E a pressão oncótica é a única que puxa o líquido para dentro do vaso. Se ela está menor, isso quer dizer que vai ficar muito líquido aqui, ó, no intestício. De quais tecidos? De todos. Daí a anasarca, edema generalizado.
Eu posso ter edema também se eu tiver uma hipertensão muito grande que aumente essa pressão. Então, vai sair muito mais líquido do que a capacidade de retornar. É outro tipo de edema. Ou, que é muito comum, o edema onde eu tenho uma obstrução venosa, um trombo, uma compressão da veia por outro tumor, uma outra coisa que está comprimindo, e o sangue não consegue retornar. Se ele não consegue retornar, ele se acumula na veia. Aí essa pressão aqui começa a subir. Se ela começa a subir, essa reabsorção não vai ocorrer. É outro tipo de edema também vai acontecer. Então, agora, daqui para frente, toda vez que falar de edema, a paciente tal, minha tia, minha irmã, minha sobrinha, está com edema, você tem que pensar qual o mecanismo do edema, porque o mecanismo do edema, qualquer que seja ele, tem que sair daqui. Ou foi linfático, ou foi pressão hidrostática capilar, ou foi pressão hidrostática tecidual, ou foi pressão oncótica do capilar, ou foi pressão oncótica do tecido, ou foi pressão hidrostática venosa. Tem que sair daqui. Não há outro jeito de ter edema se não for alterando um desses componentes. Ok? Professor, na próxima. professor, só um minutinho. Você pode voltar na pressão da extremidade ali na vênula? Sim. Só recapitulando aí. Quando ela sobe? É, isso. Então, ó, se o sangue está fluindo assim, Leonardo, ó, nesse sentido. Mas vamos pensar que aqui, ó, essa vênula desemboca numa veia. Vamos pensar que aqui é um capilar do membro inferior. Aí vamos pensar que uma senhora lá teve uma trombose venosa profunda, uma veia lá da veia safena, lá da panturrilha. Então, ó, essa vênula vai desembocar na safena. E a safena está ocluída por um trombo. Então, esse sangue que iria retornar não consegue retornar. Ele fica o quê? Acumulado, estagnado no sistema venoso. Da parte do trombo para baixo, o sangue fica acumulado ali, ele não consegue mais retornar lá para a cava inferior. Então, essa pressão começa a ficar o quê? Subir. Porque o sangue está o quê? Se acumulando ali. É o que nós chamamos de edema passivo, né? Porque o sangue não está fluindo, ele se acumula. É um edema tipo congestão. Entendeu mais ou menos, Leonardo? Não, eu só queria que você passasse o cálculozinho ali do retorno. Ah, tá. Vamos refazer. É, esse aí. Deixa eu refazer, então. Por exemplo, o pincel preto. Aqui, ó. Quem que vai determinar que o sangue seja filtrado nessa extremidade? É a mesma coisa daqui, ó. Só que aqui o valor vai ser diferente. É a pressão hidrostática, só que a pressão hidrostática desse lado do vaso não é mais 30, como era aqui, é 10. E o restante é igual. Quem é que puxa o líquido aqui para fora? A pressão oncótica do tecido, que é 8, e a pressão negativa do hidrostática do tecido, que é 3. Isso aqui dá 21. Então, 21 para fora, né? 21 para filtrar. E para dentro, eu tenho os 28 da pressão oncótica, que está puxando o líquido para cá. Ou seja, a força de retorno, que é 28, está maior do que a de saída, que é 21. E uma menos a outra dá quanto? 7 de diferença de reabsorção. Então, no fundo, em cada capilar do nosso corpo, o sangue, o plasma, tem sempre a tendência de ser filtrado na extremidade arterial, aí passa aqui pelo tecido, né, pelas células, distribuindo oxigênio, glicose, os nutrientes todos, e retorna para o próprio capilar na outra extremidade, na extremidade venosa. Ele faz esse caminho, assim.
Ele sai do vaso, depois volta para o vaso. E fica sempre um pouquinho de líquido de plasma ali. O pouquinho que fica vai embora pelos vasos linfáticos. Obrigada, professor. Nada. Vale. Ui. Tem uma dúvida que a gente até teve uma discussão ontem no tutorial, mas aí eu gostaria de perguntar para esclarecer. Em Sim. relação ao edema naquele paciente, porque teria esse sistema linfático obstruído, como o senhor falou, então sempre ficaria sobrando líquido ali no intestino, tipo isso, né? Sim. E Eu aí, não lembro da história dele. Olha que vi o problema ontem, eu já esqueci. Deixa eu olhar rapidinho aqui o problema. Aí eu queria perguntar se é por isso que a bolha formada ela vai ter o líquido seroso e não purulento, porque as linfas estão obstruídas, é por isso? Deixa eu olhar rapidinho. Porque, tipo, eu imaginei que como fosse uma infecção, o líquido deveria ser purulento, mas aí por conta dessa obstrução foi seroso, no caso. Aham. Você sabe a consciência, a etapa de pinique. Negou diabetes médio, energia, para os lugar, calor, rubor, calor, lesão bolhosa, secreção serosa do pé esquerdo. O paciente também relatou um pequeno machucado. Não. É isso aí. É o edema do linfático mesmo. Por isso que ele é seroso, né? Ele não é infeccioso, porque a infecção é da pele. A infecção é da pele, né? Do tecido cutâneo. Porque a erisipela é da estreptocócico ou estafilocócico, acho que é estafilocócico da pele. Mas ela tinha essa predisposição que ela já tinha o edema, né? Já tinha lá por ser obesa, sei lá, enfim, já idosa, ela já tinha o linfonodo da virilha já aumentado, então já tinha um comprometimento ali da drenagem linfática. Viu, Arthur? Mas em algum momento, professor, era para Entendi. ter do jeito que ele estava falando aí, era para ter também a formação, né, de pus por causa da infecção Possa bacteriana. ser que venha depois, né, com o tempo. Ali, naquele momento que a história foi contada, ainda não tinha. Tá, entendi. Mas eu acho que a questão do pus também tem a ver com o tipo de bactéria. Porque, um exemplo, se a gente tem Streptococcus pyogenes, que é um tipo de bactéria, a gente vai ter essa característica de pus. Se é uma Staphylococcus, eu acho que tem a ver, tá, gente? É só uma hipótese. Tem a ver com a bactéria que está ali. E a profundidade do tecido também. Exatamente, tem isso aí também. Então, resumindo o que eu estava querendo explicar ali, ó. Na extremidade do capilar mais próxima da arteríola, a pressão resultante é de filtração. E na extremidade mais próxima da vênula, o resultado das pressões é de reabsorção. Uma não é exatamente igual à outra, sempre sobra um pouquinho de líquido que fica aqui no tecido, né, no interstício, mas esse pouquinho ele retorna pelos capilares linfáticos. Nessa tabelinha tem exatamente os valores que eu falei para vocês, só que aqui é na extremidade arterial. Ó, quem está forçando a filtração do líquido na extremidade arterial? O 30 da pressão hidrostática, o 3 do líquido intersticial e a oncótica intersticial, dá 41. Para dentro só tem uma única pressão, que é o 28 da pressão oncótica. Uma menos a outra dá 13 de resultante para fora. Na extremidade venosa, para dentro continua sendo os 28 da pressão oncótica. Agora, para fora tem quem? Só 10 da pressão hidrostática. Então, o que era 30 aqui, ó, na extremidade arterial, vai ser 10 na extremidade venosa. Quando eu faço uma menos a outra, sobra 7 de entrada, força efetiva para dentro, enquanto que aqui era força efetiva para fora, na extremidade arterial. E o equilíbrio de Starling é 17,3 para fora e 20
a hidrostática 17,3, que junta com o 3 da hidrostática tecidual, com 8 da oncótica tecidual, dá 28,3. E para dentro tem a oncótica de 28. Faz 28,3 menos 28, acho que eu errei a conta, eu coloquei 17,3 lá no quadro, né? Mas era 28,3. Sobra resultante de 0,3 milímetro para fora. Então, é esse pouquinho aqui que fica para fora, já no equilíbrio de Stark, que eu estou pegando as médias de cada um, é esse pouquinho que vai embora pelo sistema linfático, que é o que nós vamos ver depois da bateria de questões. Dá tempo de fazer? Vocês têm aula depois de mim? Dá tempo, professor. Tá. A aula está quase acabando também, que chama linfática bem rapidinho. Tá indo aí um link. Tem umas pessoas aqui que perguntaram umas coisas. Idslan. Professor, então, basicamente, o que forma o edema é a mudança de pressão em determinada parte da circulação, fazendo mudança de volume local. Exatamente. Tem que, para ter edema, Idslan, algum daqueles componentes tem que estar alterado. Ou a pressão hidrostática capilar, ou a pressão oncótica capilar. Ou a pressão hidrostática tecidual, ou a pressão oncótica tecidual, ou quinto componente, que é o linfático. Um desses 5 tem que estar alterado para produzir edema. Sempre. Professor, minha internet travou quando você estava explicando e eu perdi. Os edemas podem ser causados quando temos alguma obstrução venosa, hipertensão arterial. Isso. Exatamente a mesma resposta ali do Islam. Isa. Tem que ter alteração de um dos 5 componentes. Ou pressão hidrostática, ou pressão oncótica capilar, ou pressão hidrostática, ou pressão oncótica tecidual, ou do vaso linfático. Professor, sobre o equilíbrio de Starling, o valor é 17... Não, agora eu corrigi ali no Marco. Eu corrigi ali no slide, estava certinho. 28,3 de saída, 28 de entrada. Só o 0,3 que estava certo. Vamos lá respondendo. Sim, o Sueli. Vou postar ainda a aula. Você fala a gravação, né? Sim, vou postar. Tô tendo, você sabe que a internet aqui de casa também não é a maravilha, né? Demora meia hora para baixar uma aula de 1h30. É um absurdo isso. E mais 40 minutos para fazer o upload. É pior do que o baixar. O download é ainda mais rápido do que o upload. No YouTube. Vou compartilhar a tela. Os capilares são os vasos sanguíneos que permitem, por difusão, as trocas de substâncias, como nutrientes, excretos e gases, entre o sangue e as células. Essa troca de substância é favorecida pelas seguintes características capilares. A maioria voltou na primeira, camada tecidual única, com certeza. Essa é a correta. Válvulas móveis não têm capilar, só tem veia. Tá? Quem respondeu essa está errado. É só a camada tecidual única mesmo. Analise as alternativas seguintes e marca aquela que indica corretamente uma característica dos capilares sanguíneos.
82% votou nessa. Vamos ver se ela está correta. Tem que estar, né? É para marcar correta, aí a correta. Os capilares podem ser classificados em contínuos, fenestrados e sinusoides. Exatamente essa é a correta. Alguns votaram na primeira. Os capilares apresentam válvulas? Não, o capilar não apresenta válvula. Válvula tem veias. Professor, o que está de errado na C e na E, fazendo um favor? Na E. Na E. Isso, e na C também. Na C, os capilares levam sangue do coração para todos... Não, quem leva sangue do coração para todas as partes do corpo são artérias. Os capilares são vasos de paredes grossas e resistentes. Não, são finas e... Ah, verdade, estava confundindo capilares com artérias, por isso. Isso. O sistema linfático, ele está entremeado, aqui verdinho, nos capilares. O capilar linfático está entrelaçado com os capilares sanguíneos nos tecidos do corpo. Onde tem um, tem outro. Então, os capilares, eles são entremeados, assim como os capilares sanguíneos, e eles vão se agrupando em cada vez vasos maiores, e aí a gente consegue enxergar essa rede capilar. Em determinadas regiões, eles se agrupam em linfonodos, né? Então, os inguinais, axilares, cervicais e tal, tem outros. E aí, eles fazem o transporte do excesso de líquido, mas também de partículas sólidas, como proteínas, restos celulares, bactérias, vírus, partículas de bactérias. E daí a importância desse sistema também para a imunologia, porque é o primeiro lugar onde esses micro-organismos vão ser apresentados para as células de defesa, são justamente nos linfonodos. Então, é o local perfeito onde uma bactéria, ou um trechinho do vírus, ou qualquer outro bicho, vai ser apresentado para as células de defesa, exatamente nos linfonodos. Todo o corpo, e o lado esquerdo da cabeça e o braço esquerdo, drena para o ducto torácico, né? E o ducto torácico retorna para o sangue na junção entre a jugular esquerda e a subclávia esquerda. Então, tudo que vem do corpo todo, abdômen, os dois membros inferiores, o membro esquerdo e o lado da cabeça esquerda, chega aqui na junção da jugular esquerda com a subclávia esquerda. Então, por exemplo, é muito mais fácil encontrar uma metástase de um câncer que vem daqui, por exemplo, dos ovários, deste lado do corpo, nesses linfonodos ou desse lado do corpo. Já do membro superior direito, desse quadrante superior aqui do tórax e do lado direito da cabeça, vem para a junção vem para o ducto linfático direito, que desemboca na subclávia direita. Então, tudo que vier de metástase vai cair desse lado aqui, mas só dessa parte do corpo. Você não espera, por exemplo, que um câncer que seja metastático pela via linfática venha para esse lado. Daqui de baixo, venha para o lado de cá. Não é comum, porque tudo dele drena para esse lado aqui. Então, essa anatomia é importante, né, da drenagem linfática.
Então, está aqui outro exemplo, né? Canal torácico, e ele desemboca tudo lá na junção da veia jugular com a subclávia. E o lado direito da cabeça, o membro superior direito, e esse quadrante superior do tórax, tudo aqui na subclávia direita. Então, o ducto linfático, ele tem toda essa característica, ele tem uma característica valvular. Olha como é interessante. Aqui os endotélios do capilar linfático. Ele é bem ancorado no próprio tecido. Então, o líquido que está aqui no intestício, né, no líquido intersticial, ele entra no capilar linfático pela própria movimentação do tecido. Daí a importância da movimentação, da contração muscular. Quem faz plástica, né, da drenagem linfática, né, que faz lá com o profissional que faz a drenagem linfática, porque é a movimentação do próprio tecido que vai abrindo e fechando a própria célula endotelial. E o líquido vai entrando no capilar e esse mecanismo valvar impede que ele retorne. Então o líquido só entra, mas não volta, porque olha o desenho como é. O líquido, ó, está aqui no tecido intestício. Quando ele é empurrado, né, pelos movimentos do próprio tecido, por contração muscular, até a pulsação de artéria ajuda a impulsionar o líquido. Ele passa, ó, do intestício, passa por aqui, essas duas células se abrem e ele passa para essa câmara. À medida que ele passa para essa câmara, ele enche essa câmara. O enchimento dessa câmara fecha essa válvula. Então, essa câmara agora fecha essa válvula, o líquido que tinha entrado aqui não retorna mais para cá para o tecido. Mas ela vai impulsionar a abertura dessas outras duas. Então, o líquido que estava aqui, agora pressionado pelo o líquido que vem desse outro vaso, o líquido que vem desse outro vaso, vão pressionar a abertura desse outro componente. E aí o líquido vai e passa para esse outro componente, para essa outra caverna aqui, esse outro, como é que eu chamo? Esse outro componente do vaso. E aí vão encher esse. O enchimento desse faz com que essas duas células se encostem aqui e feche a válvula. E aí vão abrir as próximas válvulas aqui do próximo componente, da próxima parte. E assim vai, o líquido vai só indo e nunca volta, vai só indo e nunca volta. Por isso que tem esse mecanismo de sucção, esse mecanismo de fazer esse mecanismo valvular do líquido só ir, mas não volta. Daí de gerar essa pressão negativa dos tecidos, dos interstícios, da maioria dos tecidos, né? Por causa dessa disposição espacial das células endoteliais, das válvulas, do capilar linfático. Esse líquido vai sendo bombeado, né, através dessas válvulas, até que chega no linfonodo, e aí tem toda aquela apresentação que vocês viram para as células de defesa, e continuam sendo bombeados. Eles vão sendo bombeados pelo ducto torácico até que chega lá na veia cava ou esquerda, veia cava não, veia subclávia, ou direita ou esquerda, e retorna para o sangue. Em torno aí de 1,5 litro a 3 litros por dia de formação. Eu tenho mais uma bateria de questionário para vocês, e aí eu abro para vocês perguntarem, tirar alguma dúvida. Verem, tá indo aí, ó, mais um linkzinho para vocês clicarem nele.
Michele, mas aí fica salvo no chat, tá? Esses links. Toda a hora que você tiver com a internet melhor, você vai conseguir acessá-los. No final dos slides, tem uns exercíciozinhos muito interessantes para vocês resolverem depois, se vocês estiverem com tempo, ou quando estiverem estudando para a prova. Tentem resolvê-los, né? Responderem eles quando vocês estiverem estudando. São interessantes, né? Mecanismos de edema. Tentem resolvê-los antes da aula de revisão, que deve ter antes da prova, que o Zé Marcelo sempre marca, que aí a gente corrige. Já responderam? Já. Vou compartilhar a tela, então. No interior dos vasos linfáticos circula uma substância denominada linfa. Esse fluido é semelhante ao tecido sanguíneo, entretanto, não apresenta hemácia, exatamente. Mas tem leucócito, tem linfócito, tem plasma. Exatamente. 94% vocês acertariam, né? Antes de alcançar a corrente sanguínea, a linfa passa no interior de estruturas que atuam removendo material estranho que pode causar algum dano ao organismo. Essa estrutura recebe o nome de linfonodo também. Aí, boa parte de vocês acertariam. Analise as alternativas e marque aquela que apresenta a função exercida pelos vasos linfáticos do nosso corpo. Drenar e transportar a linfa. Com certeza essa é a correta. 90% de vocês também acertariam. Questões muito fáceis, né? Já viram que as questões desse conteúdo vão ser facinhas. Pessoal, era isso que nós tínhamos para hoje. Já está em cima do tempo já. Acho que vocês devem ter outra aula depois de mim. Alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade. Tem? Tem alguma? O sol está batendo aqui. Nada? Então, vocês tenham uma boa quarta-feira. E até a próxima aula, que já vai ser sistema respiratório, que é ótimo de estudar, gente. Vocês vão amar. Toda vez eu falo isso, né? De todo o sistema. Mas o sistema respiratório também é muito bom. Eu adoro também. Foi um dos primeiros, das primeiras paixões aí da fisiologia, junto com o cardio. Foi o sistema respiratório. Muito bom de estudar. Então, a aula da semana que vem acho que já é sistema respiratório, acredito eu. Ok, então é isso. Professor, muito obrigada. Tá bom. Então, um abraço para vocês, tenham um bom dia e até a próxima. Valeu, Wagner. Ai, tem que parar a gravação, peraí.